Shalom, aqui é o professor Alexandre César, professor de Hebraico Bíblico e de Exegese das Escrituras Hebraicas. Neste vídeo, estaremos dando continuidade à nossa aula de Exegese, mostrando na prática a pesquisa exegética diretamente em um texto das Escrituras Hebraicas. Iremos analisar o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Como esse é um versículo curto, ele é bem prático. Será de melhor proveito para vocês absorverem a pesquisa exegética. Vamos ao estudo? Iniciamos com o texto original. Observe que o texto original hebraico se encontra no lado direito do vídeo, porque o hebraico é escrito e lido da direita para a esquerda. É de suma importância que o aluno que for estudar exegese tenha pelo menos uma noção do hebraico bíblico. Agora, nós colocaremos o texto transliterado. O que é o texto transliterado? O texto transliterado é você escrever a pronúncia do texto. Mishilei, Shelomon, Ben David, Melech, Israel. E por último, nessa etapa, colocamos a tradução literal. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Observe que nós já temos o texto original, o texto transliterado e o texto literal. Com essas ferramentas, podemos ter uma ideia da tradução interlinear do texto. O texto interlinear é a tradução que é escrita entre as linhas do original e cujas palavras correspondem a deste. Vamos ver? Mishilei, Provérbios de Shelomon, Salomão. Ben, filho. David, Melech, rei. Israel. De posse da tradução interlinear, vamos fazer agora uma comparação dessa tradução interlinear com as principais traduções que nós temos na língua portuguesa. Nós temos aqui 3 versões da tradução em português. A primeira, Almeida Revista e Corrigida. A segunda, Almeida Revista e Atualizada. E a terceira, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Observe o que cada uma diz. A primeira, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A segunda, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. A terceira, Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Quando a gente faz a observação de cada uma dessas versões com a nossa tradução interlinear, a gente vê que a primeira, Almeida Revista Corrigida, é a mais aproximada, né? É uma tradução literal, como está no original. O que é que o original diz? O original diz Mishilei, Shelomon, Ben Davi, Melech, Israel. Ou seja, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A segunda, ele acrescenta um artigo. Ele pode observar que diz assim, ó, Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. No original não tem. A terceira, eles botam um conjuntivo. Eles colocam Provérbio de Salomão, filho de Davi e rei de Israel, o que não tem no original. Então, o primeiro, que é de Almeida Revista e Corrigida, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, é interlinear, né? Ela é mais literal. Então a gente vai usar essa tradução para a gente continuar no nosso trabalho de exegese. É bom lembrar que a nossa tradução em português foi traduzida do latim, da chamada Vulgata Lexion, que é a tradução para o latim bíblico da versão grega dos 70. A tradução grega dos 70, conhecida como Septuaginta, é uma obra de interpretação da exegese judaica greco-helenística do hebraico. Nosso passo agora é sabermos o que a análise crítica fala sobre o texto. A análise crítica é o estudo e a investigação das escrituras bíblicas, cujo objetivo é descobrir julgamentos sobre o texto bíblico.
Os julgamentos consistem nos comentários sobre o texto. A análise crítica se divide em crítica interna e crítica externa. Na crítica interna, você busca subsídios na própria escritura. É através de textos paralelos que testificam passagens bíblicas, ou seja, é a própria escritura testificando ela mesma. Já a crítica externa, você busca subsídios em comentários bíblicos, em estudos exegéticos sobre o tema, etc. A crítica externa busca testemunhos externos que comprovem a veracidade do texto. Em relação à autoria dos provérbios, a crítica interna, ou seja, a própria escritura, nos diz que a autoria é de Salomão. A preposição de nos dá a ideia de procedência, origem, de onde surgiu. Então podemos dizer que os provérbios procedem de Salomão. Os 3 versículos comprovam pela crítica interna que os provérbios são sim da autoria de Salomão. Em 1 Reis diz que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. O próprio livro de Provérbio diz que o rei Ezequias encontrou vários provérbios de autoria de Salomão. E o livro de Eclesiastes? Ora, o livro de Eclesiastes nos diz que quanto mais adquiria sabedoria, Salomão escrevia provérbios. A crítica interna diz que o autor era um homem sábio e que sua sabedoria era reconhecida por todas as autoridades da época. Os 4 versículos seguintes comprovam essa veracidade. Segundo a crítica interna, ou seja, a própria Bíblia, no livro dos Reis e no livro das Crônicas, foi Salomão que ordenou a construção do Templo de Jerusalém no seu 4º ano de reinado, conhecido como Templo de Salomão. Depois disso, mandou construir um novo palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha do faraó, a casa de cedro do Líbano e o pórtico das colunas. Mandou construir fortes muralhas na cidade de Jerusalém, bem como diversas cidades fortificadas e torres de vigia. Tudo certifica que ele era um homem sábio. A crítica interna diz que o autor era filho do rei Davi. Observe os versículos seguintes. Observe que as escrituras, no fator histórico e nos registros reais, diz que Salomão era filho de Davi e Betseba, que é o próprio Davi que ele pôs o nome de Salomão e se dirigia a ele como meu filho. A escritura grega do Novo Testamento, em Mateus 1,6, testifica a genealogia davídica de Salomão, comprovando toda a crítica interna que Salomão era filho de Davi. A crítica interna diz que Salomão foi rei de Israel. Os 3 versículos seguintes comprovam essa veracidade. As Escrituras dão total veracidade que Salomão foi rei de Israel. Ele é mencionado, sobretudo, no livro dos Reis. Veja como a crítica externa conceitua o termo provérbios. Observe o exemplo dos 3 conceitos. Cada um diz o que vem a ser um provérbio. Esses são alguns dos conceitos que você adquire sobre o termo provérbios fora das escrituras, através de comentários, estudos bíblicos, etc. Na crítica externa você também consegue várias informações sobre o tema, tais como autoria, origem, objetivos e aplicações, etc. A análise gramatical consiste no estudo da morfologia das palavras. Nesse estudo, analisamos a classe gramatical de cada enunciado linguístico individualmente. Esse estudo é a alma da exegese. É de suma importância o conhecimento morfológico dos termos.
Sabe por quê? Porque posteriormente você poderá analisar a função e a ligação de cada termo que forma o enunciado linguístico hebraico. Na análise morfológica, você obterá a estrutura do termo, sua raiz e suas derivações. O primeiro termo a ser analisado é o termo Michilé, cuja pronúncia não é Michilei, como anteriormente pronunciamos, mas sim Michilé com o Yud mudo. Observe que o termo Michilé é um substantivo masculino singular derivado do verbo machalo e que foi erroneamente traduzido como provérbios. A semirrut não tem similar na língua portuguesa. Ela é parecida com o genitivo do inglês. Em inglês, quando você quer dizer o lar de Maria, the home of Mary, de maneira simples, você diz Mary's home. Você entende como o lar de Maria. Da mesma forma é no hebraico. Shalom, substantivo próprio, oriundo do termo Shalem, que dá a ideia de estar completo, sadio. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Bem, substantivo masculino singular construto, que significa filho. O termo bem é basicamente, ainda que de maneira exclusiva, uma referência ao adolescente masculino de pais humanos. O termo também é usado de modo idiomático para se referir às crianças de modo geral, aos descendentes, isto é, a netos, aos filhotes de animais, a designação de idade e às pessoas que pertencem a uma certa categoria de grupo. O termo David, segundo estudiosos linguísticos, tem sido comparado com o termo identificado em Mari, Davidum, líder, mas isso é bastante certo. A Bíblia foi escrita numa época quando a soberania do governo civil era um tanto diferente daquilo que é hoje, do que a gente vê hoje em dia. As autoridades e os funcionários governamentais da época eram chamados regularmente como Meller. O povo dirigia-se a ele como Meller. O substantivo Israel aparece 2.500 vezes na Bíblia hebraica. Primeiramente como nome honorífico do patriarca Jacó, depois como nome próprio designado à nação de Israel, a qual descendeu dos 12 filhos dele, de Jacó. Posteriormente, ele é designado como nome do reino de Efraim, as 10 tribos do norte, em contraste com as do sul, que era o reino de Judá. E, finalmente, o substantivo Israel, ele é como designação do reino do sul, após a queda do reino do norte. Essa é a parte mais importante de todo o trabalho exegético, é a conclusão, onde você vai dizer o que você achou da sua pesquisa e como você aplica essa pesquisa neste versículo que nós estudamos. Nesse primeiro ponto, concluímos que a tradução linear e literal é totalmente diferente das traduções idiomáticas que temos em português. Aqui no segundo ponto, concluímos que o título original segue a tradição judaica de nomear seus livros com palavra inicial ou palavra relevante do livro. Por fim, no terceiro ponto, concluímos que o provérbio do capítulo 1 é de autoria de Salomão. A veracidade disso está no currículo que o texto expõe, descendente de Davi, e que na ocasião ele, Salomão, era rei de Israel.